Boa noite. Vamos começar mais uma live aqui dentro de alguns instantes. Vamos aguardar aqueles minutinhos para as pessoas começarem a entrar e a gente começar a interagir com o nosso assunto de hoje. Boa noite para quem já está entrando aqui para assistir a nossa live. Euzi já entrou, minha convidada de hoje. Então vamos lá, vamos começar a antecipar um pouquinho do tema que nós vamos falar hoje, que é isso que vocês estão vendo, estão podendo me ver hoje, que é a tela digital. O fato é que a tecnologia, as mídias sociais, a rede social e o próprio smartphone trouxe para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, a presença da tela digital. E isso não foi só para nós adultos, foi também para as crianças, para os adolescentes. Nesse tempo de pandemia até intensificou esse contato. E a questão é, quais os riscos e prejuízos que pode ter esse excesso de exposição ou até mesmo a simples exposição frequente à tela digital? É sobre isso que eu vou conversar com a psicóloga Euzi Silva e eu já vou chamar ela para a gente começar esse bate-papo. Vamos lá. Boa noite, Ana. Boa noite, Alê. Euzi está chegando por aqui. Olá, tudo bom, boa noite. querida? Boa noite para todos que estão nos assistindo. Que gostoso estar aqui de volta, né, Fernanda? Sim, para mais um bate-papo com muita informação e de um jeito sempre gostoso, que é sempre assim o nosso bate-papo, né? Não é? E eu acho esse tema muito interessante que você começou aí falando sobre ele, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, não é verdade, Fernanda? Sim, ele já era muito presente na nossa vida e ele ficou ainda mais nesses últimos 6 meses, né? E uma questão assim que está muito em discussão agora, eu acho que você que atende muitas crianças e adolescentes aí no consultório, é o que isso está causando nelas, né? Desde o ponto de vista comportamental, na interação familiar. Você já consegue perceber alguma mudança de comportamento nessas crianças e adolescentes com esse excesso de tela? Fernanda, eu vou falar primeiro até do meu consultório, sabe? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha a casinha toda bonitinha lá, atividades bem lúdicas, entendeu? Uma caixa de areia que a gente brincava com as crianças também, né? Seguindo lá a Melanie Klein, a Nina mais da psicanálise e tal. E depois, com o tempo, quando foi entrando a tecnologia, as crianças foram perdendo bastante interesse por essas coisas. Eu fiquei, assim, uns 5 anos ainda, até assim, uns 4 anos, pelo menos, tentando manter a casinha lá no consultório, e ninguém nem olhava mais para a casinha, sabe? Aquele que tinha família, porque isso nos ajudava bastante no diagnóstico, ajudar a criança a elaborar as questões. Então, no consultório mesmo, hoje, cada vez mais eu vejo assim que as crianças estão mudando muito. Às vezes chega criança de 6 anos e fala assim, olha, eu não quero desenhar nada, eu não quero fazer isso, eu não quero, sabe assim, já definindo o que elas não querem, que era uma atividade muito prazerosa antes, entendeu? E na dinâmica familiar, eu acho que uma questão que nós estamos perdendo antes de qualquer coisa é a interação. Antigamente, faz bem pouco tempo, eu fui assistir uma palestra em São Paulo com o José Martins Filho. Ele é um pediatra e ele escreveu um livro, A Terceirização de Filhos. Nesta palestra lá em São Paulo, eles falavam da terceiração de filhos para babás ainda, né? Entendeu? E agora, que é pior um pouco, eu acho, mais complexo, né? Nós estamos terceirizando os nossos filhos para as telas digitais, entende? Então, eu acho que a interação, esse olho no olho, esse contato, comportamento de apego, a transmissão de valores, ainda é uma coisa que está sendo muito prejudicada nas famílias, entende? Porque esse excesso, ele está sendo transversal, não é só nas crianças, entendeu? Nós vamos falando devagar sobre isso, mas é uma coisa assim que os pais chegam em casa cansados também, vão para a internet, para o celular, para mexer, e as crianças cada vez mais se interessando por isso, entende? Então, acho que é um momento muito complexo de reflexão, realmente. Acho que esse bate-papo nosso vai oportunizar muito essas reflexões, entende? Para a gente pensar sobre isso. Acho que a família deve pensar sobre isso. Eu acho que essa é que é a questão, né? No começo era tudo muito, muito novidade, olha o joguinho, olha o desenho aqui pela tela, e de repente agora começou a ter aquele sinalzinho vermelho, aquele alerta de que alguma coisa está mudando. Aí são crianças mais introvertidas ou mais irritadas, por outro lado.
Que características que você está percebendo? Você disse primeiro esse desinteresse pelas coisas manuais, pelo desenho, pelo brinquedo. E na questão comportamental, o que essa tela pode estar causando? Vamos começar com as crianças primeiro, depois a gente passa para as outras faixas etárias. Não. Eu acho que aí essa é o grande ponto que a gente tem, é o alerta vermelho, Fernanda, porque o excesso das telas, né, eles causam uma irritabilidade muito grande. Então, assim, existe uma proporção a nível de comportamento. Quanto mais tempo eles passam na tela, maior a irritabilidade. Acho que é importante a gente entender o que acontece a nível um pouco neurológico também. Com As certeza. telas, os jogos, a rede social ou qualquer outra coisa, ele proporciona para as crianças um nível de prazer muito alto. Tanto que os jogos, eles são feitos, elaborados para prender a atenção das crianças nos primeiros 3 minutos, 2 minutos, a criança já tem que estar fixada naquilo ali, ele tem que chamar a atenção, senão ele nem sai para o mercado. Então, esse prazer que as telas dão, né, ela libera muita dopamina no cérebro. E a dopamina, ele dá um prazer grande. Então, o que acontece? Como isso é um prazer muito grande, as outras coisas vão tendo menos sentido. O passear com a família para o domingo, mesmo a sala de aula, entendeu? Né? Uma professora expondo uma aula expositiva vai perdendo o interesse, porque a tela, então, é o que dá mais prazer. Aí, o que acontece? Quando eu tenho que tirar a criança que está já no nível até de dependência, porque isso cria uma dependência da tela, aumenta significativamente a irritabilidade dela. Aí, consequentemente, a criança, ela não sabe mais se frustrar, ela não sabe mais lidar com ócio, ela não está desenvolvendo a criatividade, ela não sabe brincar mais direito e ela não consegue olhar muito no olho, até a linguagem da criança fica prejudicada, né? Então, o excesso do tempo nessa atitude passiva de sentar e só assistir, no máximo interagir com jogos, mas não com pessoas, não brincando de acordo com a faixa etária delas, isso é muito prejudicial para o desenvolvimento. E cada vez mais estudos provam isso, sabe? Antes, no começo a gente não tinha tantos dados científicos, agora existe uma gama de estudo muito grande comprovando que o prejuízo é muito grande a nível de desenvolvimento, de comportamento, né? A nível da interação interpessoal. É como se ela só encontrasse o prazer agora a partir dessa tela, né? Se você tirasse, ela perde aquela sensação de prazer e aí dá até, a gente pode chamar até de uma crise de abstinência se você tenta tirar essa tela dela. Existe isso? Com certeza, com certeza. Tem criança que ela já não consegue mais ficar assim bem se não tiver na tela. Então, se você, por exemplo, falar, vamos passear na pracinha, vamos lá embaixo andar de bicicleta, nada mais importa, entendeu? Elas querem ficar na tela. E aí, o que está acontecendo é que a tela antes, ela distraía as crianças, né? Ou servia muito a internet para informação, para conhecimento, hoje está causando um desgaste muito grande nas famílias. Então, as famílias estão reagindo a isso de diferentes maneiras, pela reação das crianças. Então, entendendo que quanto mais tempo de tela, maior o nível de irritabilidade e maior o sintoma até de abstinência mesmo, que é isso que você está falando, sabe? O que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, não sei o quê. Entende? Então, assim, a vontade de voltar, tem criança que entra no quarto à noite, pega o cabo para conectar, sabe? Essas coisas. Então, tá passando do que seria adequado, né? Por conta dessa pandemia também, aumentou tudo, né? Então, as famílias, o que eu estava falando, elas estão agindo de maneiras diferentes. Umas tentam colocar limite, buscam informações e entram até nesse embate, né? Outras famílias largam, deixaram de lutar e aí entende que assim, isso aqui é a pandemia, então eu vou deixar o tempo que quiser e tal. E aí o prejuízo é enorme, porque muitas vezes os pais não estão tendo nem acesso ao conteúdo que a criança está vendo. Aí é mais grave ainda, né? Mais grave. Eu me preocupo muito com essa questão. Eu me preocupo muito com excesso. Eu me preocupo muito com o que isso está causando a nível de desenvolvimento para as crianças, entendeu? Para quem está assistindo a gente, para quem está assistindo que tem filho, né? Preparado para isso.
Sim, nem dos adultos, né? A gente vê as crianças, para quem tem criança em casa ou mesmo adolescente, que tipo de sinal que os pais têm que estar atentos? De repente a criança, a irritação, né, como um exemplo, começou a acontecer esse tipo de coisa. Opa, será que isso é a tela? O que que soa esse alerta para o pai e a mãe que estão assistindo a gente? Acender a telinha e falou, poxa vida, esse tipo de alteração pode estar sendo causado pelo excesso de tela digital. Tá, então é aquela criança assim que chegou, por exemplo, vamos supor aquela criança que estava vindo da escola, ela entra em casa antes dela pensar no que ela vai almoçar, ela quer o celular, ou ela quer o tablet, ou ela quer mexer em alguma coisa de tecnologia, entendeu? Ela passa completamente o tempo dela focada nisso, então ela se desconecta da família, por exemplo, muitas vezes por conta da adrenalina que o jogo libera, tal, eles perdem até a capacidade de ouvir, de se distrair daquilo ali, né? E acho que o nível de irritabilidade, cada vez que tenta se impor um limite, ele também é outro indicativo, né? Eu tento estabelecer um limite com a criança e ela fica muito irritada. Cada vez que ela tem que desligar, que ela tem que sair, ela começa a entrar num conflito com a família muito grande. Tudo isso seria um indicativo, né? A criança que fica muito isolada, ou ela vai para o quarto, ou ela, sabe, a maior parte do tempo ela está muito solitária com o celular ou com o tablet, ou ela se isola, vai se distanciando da família. Tudo isso seria um indicativo. Agora, a nível escolar, Fernanda, até a dificuldade de concentração aumenta, entendeu? Então, assim, existe até assim característica de um transtorno desafiador ou positivo, como se a criança sempre tivesse que ficar medindo força com a família, né? Então, tudo Para isso ter a já tela, né? seria um motivo para ter a tela, para se preocupar, né? A Rita estava até perguntando, boa noite, Rita. Essa questão, né, de reconhecer, eu acho que é um pouco disso, quando a criança já está dependente e ela fala a questão das sequelas. Eu vejo que tem estudos que falam até de danos no nosso cérebro, no desenvolvimento da criança na parte do córtex. Isso é real? Exatamente, várias pesquisas já indicando isso, né? Então, o uso excessivo da cela estaria causando lesão a nível do córtex pré-frontal, né? E onde nós fazemos planejamento, tomada de decisão, ou controle dos impulsos, porque tem até uma imagem que demonstra bastante isso. Por exemplo, quanto maior o prazer que aquilo me dá, né? A minha conexão com esse prazer, né? Eu busco muito isso e cada vez mais o meu impulso, minha tentativa de controle daquele impulso vai diminuindo, sabe? Então, por exemplo, cada vez mais eu vou ficando dependente, cada vez menos força de vontade vou tendo ou controle do impulso, desse impulso a criança tem. Então, falando uma linguagem bem clara, assim, não é a criança que tem que decidir quanto tempo ela vai ficar, não é ela que tem que ter autonomia para isso, porque nós somos movidos pelo princípio do prazer e nosso cérebro vai atrás do prazer que a Dessa tela dá. sensação, né? Né? Dessa sensação, sabe assim? Por exemplo, o jogo, ele libera muito adrenalina. Então, a criança fica pilhada. Só que aí, ela vai para a sala de aula, ela vai para uma pracinha, ela vai... Nossa, que coisa monótona, não tem aquela adrenalina, aquela coisa. Mas isso causa um prejuízo para a criança, até a nível de corpo, de tudo, né? Porque aumenta a obesidade, né? O desinteresse pelas coisas que ela deveria estar aprendendo, entendeu? Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria tinha lá uma tabelinha, né? Até 2 anos, nenhuma tela, de 2 a 6, 1 hora por dia. Enfim, já tem estudos que falam que é bom não ter tela. Como que você vê esse lado, assim, essa questão, né? Não é a criança que dá o limite, é a gente, mas como que os pais conseguem também saber que limite é esse? É lógico que não é deixar o filho a manhã inteira ou a tarde inteira na tela, mas de repente a criança está passando, sei lá, 1 hora por dia, todos os dias, pode já estar sendo prejudicial. Como que a gente consegue? Existe já algum estudo falando de um tempo seguro, vamos dizer assim? Então, a Sociedade Americana de Pediatria, eles recomendam, conforme a faixa etária, né? Lógico que na primeira infância, bem novinho, por exemplo, até 2 anos, não, né? Mas a partir de uma certa idade, 3 anos, 4 anos e tal, seria de 1 a 2 horas de atividade frente à tela, né? E inclui todas as telas, entendeu? Então, não mais do que isso. Só que, Fernanda, tem um outro parênteses aí, bem bastante importante, que é o conteúdo do que está sendo visto. Porque eu tenho
visto criança de 4, 5 anos, por exemplo, com jogos extremamente agressivos. E isso também molda um comportamento, porque diminui a empatia. Uma criança que tem uma característica de ser um pouco mais agressiva vai acentuar esse comportamento, entendeu? Então, assim, o que seria adequado é que a criança ela tivesse toda a fase do desenvolvimento dela garantido, preservado, por exemplo, acorda, toma um café, né, vai fazer uma atividade, né, eu sei que agora é pandemia, mas na medida do possível, ao ar livre, vai brincar com as coisas referente a cada faixa etária, aí senta para almoçar com a família, todo mundo sem celular, isso aí é o mundo ideal, né, sem celular, conversando, entendeu? E aí, vamos supor que lá, numa hora que os pais estivessem em casa, às vezes a mãe preparando janta, então fez todas as obrigações, guardando os brinquedos, fizeram as tarefas, tal. Então, 1 hora, 1 hora e meia, entende? Se a criança conseguir lidar bem com isso, entendeu? Porque eu entendo que não tem volta. Por exemplo, tem bastante pessoas falando, cientistas e tal, falando que não, que são radicais, que não deveriam dar realmente até 12, 13 anos. Mas eu entendo que isso seria mais difícil. Mas então vamos ver qual o conteúdo que a criança pode estar vendo de acordo com cada faixa etária e que acrescente boas informações, sabe? Tem criança que vai pesquisar sobre história, tem criança que gosta de ver sobre animais, então tem várias coisas que os pais também podem estar direcionando para isso, mas o que eu estou vendo e acompanhando é que a criança está ficando à vontade com o tablet, com o celular, e ela define mais ou menos o que ela está vendo, o que ela está assistindo, o que ela está jogando. O fato é que assim, somos seres humanos, né? A criança está em pleno desenvolvimento. A criança precisa de contato físico, precisa de olho no olho, precisa do apego com a família, dessa relação. E a tela, né? Eu tô aqui falando para você, eu não consigo perceber o que você está sentindo, porque a tela não me passa nenhum tipo de sentimento. Ela é vazia disso. E aí que começa a desencadear todos esses problemas, inclusive nas interações familiares, né? Você que já está aí há muitos anos trabalhando com psicologia, as crianças há 10 anos atrás e adolescentes e as de hoje, nas relações familiares, a tela mudou isso? Prejudicou isso? Mudou bastante, né? Eu costumo falar até que eu cheguei numa casa um dia para um jantar e as 3 irmãs conversavam pelo tablet. Elas não conversavam mais pessoalmente. E você falou uma coisa bastante interessante. Na tela, como o meu cérebro não está preparado para absorver tudo o que... Dá licença só um pouquinho que o telefone tocou. Para absorver tudo que você está me passando a nível de sentimento, pela comunicação não verbal, eu consigo detectar muito isso presencialmente, mas assim... pela tela, o meu cérebro não consegue captar tudo isso, né? Então, o que a gente vê, o prejuízo maior é a nível de empatia, de compaixão, de me preocupar com o outro, sabe? As crianças, elas vão ficando muito mais autocentradas, porque está faltando essa dificuldade. Mas aí eu fui atrás do porquê disso, né, Fernanda? Por que que as telas, elas estão entrando com tanta força no universo infantil, né? Em todas as faixas etárias. Mas principalmente acontece isso pelo excesso de ocupação dos pais, né? Os pais estão extremamente sobrecarregados, com muitas funções, né? As mães tentando dar conta de todas as coisas, e aí a criança fica como um recurso, fica para os pais um recurso dar a tela para as crianças, entendeu? E não deveria ser assim. A gente tem que direcionar a vida dos nossos filhos, né? E orientar para que não aconteça nenhum tipo de vício. Isso vira um vício, entendeu? Esse dia eu vi uma mãe que ela fez assim, agora nessa pandemia. Ela tem uma criança de 2 anos, 2 anos e pouco, e ela construiu dentro da sala dela, num fim de semana, por exemplo, uma praia. Então ela pôs assim sabe aquelas banheirinhas inflável, ela colocou biquíni, a menininha colocou o maiô, ela colocou o guarda-sol, ela pegou um monte de brinquedinho e eles passaram o domingo na praia dentro de um apartamento. Quer dizer, isso é uma super criatividade, é um tempo em que a mãe desce no nível da criança para poder brincar, entendeu? E que a criança não está com nem telefone na mão, nem nada. Aqui tá falando a Rita, com a pandemia piorou, porque até a aula agora é pela tela, né?
Então, assim, acaba ficando muito tempo exposta mesmo. A Adriana já tinha comentado antes que a questão, assim, falta muito limite, que é uma das coisas que a gente falou. A criança realmente não tem a menor consciência ou maturidade para saber o prejuízo que aquilo está causando. E falando em telas, né, essa questão do vício, eu sei que a tela, a gente tem o videogame, a gente tem YouTube Uhum. e a gente tem televisão. Se a gente for pegar todas essas telas, todas elas têm esse mesmo poder de vício na criança ou é diferente? O videogame, por exemplo, tem um poder muito mais viciante por essa excitação que o jogo traz. Então, foi uma excelente pergunta, Fernanda. Existe uma diferença, né? Aqui, os estudos mostram, por exemplo, que o que causa realmente lesão seria essa tela que a gente fala que seria a interativa do celular, do jogo, né, do tablet e tal. É diferente da televisão, entendeu? A televisão, a criança vai ter outros tipos, talvez, de prejuízo se for o excesso, mas assim, ficar sentado demais, sabe? Aí um acúmulo de peso, tal. Mas esse tipo de lesão, a nível cerebral, do córtex pré-frontal, essas coisas, não chega a acontecer, entende? Então, Uhum, o que vicia mais, o que faz com que a criança fique muito fixada, que se distancie das coisas do meio em volta dela, seriam essas telas digitais aqui que a gente está falando, do tablet, do telefone, do jogo, né, da rede social uhum, também. Né? E na televisão não, por exemplo, né? Até porque se você parar para perceber, a criança não consegue ficar tanto tempo assistindo uma televisão. Às vezes ele assiste um desenho, outro ele já pega um brinquedinho, ele vai e tal. uhum, E aí a televisão geralmente, a maior parte das casas é na sala, então aí a criança, os pais também estão acompanhando que tipo de programação que a criança vê e tal. E o celular não. Muitas vezes eu falo para os pais, o inimigo muito tá entrando dentro do quarto do filho, às vezes, né? uhum, E como esse teve aquela baleia azul, outras coisas, aquele palhaço que dava uhum, medo nas crianças e tal, entendeu? Chegar a assustar muitas crianças, muitas sim. famílias ficaram muito assustadas com isso, né? Então você não E, sabe realmente o que está acontecendo, né? Então existe uma diferença de tela frente à uhum. televisão A e TV não essas tem esse outras. poder viciante, né? É diferente. O prejuízo é mais É por não estar se diferente. movimentando. Vamos pegar para a gente Exatamente. finalizar essa questão infantil, que eu quero entrar no adolescente. Vamos pegar um caso extremo. Vamos lá. Hoje eu vou precisar ficar 3 horas trabalhando aqui no meu computador e a Tá, Laís, né? Vamos botar um exemplo, ficou lá na TV o dia inteiro. O dia inteiro não, ficou essas tá, 3 horas lá. E aí depois desse período vai ser o meu momento com ela. Como que eu certo? posso fazer para que esse momento garanta esse apego seguro, garanta esse contato? Como que a gente pode, de repente, porque tem muita gente que eu vejo que não tem opção, né, por conta da pandemia. Eu acho que a pandemia mudou muito. Então, às vezes, a criança precisa ficar lá, sei lá, 2, 3 horas, não necessariamente na tela, já que a TV é mais amena. E nesse outro momento, como que eu posso potencializar esse contato para meio que equilibrar? Vamos dizer, eu comi o chocolate, agora vamos comer a salada? Como que a gente faz isso? É bem legal, assim, né? A primeira coisa que eu acho que, para não dar conflito, então, se a criança vai ficar 3 horas e às vezes eu parei de trabalhar e aí eu tenho um tempo para ficar com a criança e às vezes ela está numa programação que ela quer assistir, a gente já combina com antecedência. Tudo que é combinado com antecedência, a chance de dar conflito é menor. Entendeu? Aí você chega, então vocês até podem combinar o que irão fazer juntas. Aí Uhum. que é importante, Fernanda, por quê? Porque muitas vezes a mãe trabalhou home office 3 horas e aí ela volta para esse mundo dela, da casa mesmo, das funções, das tarefas, e ela começa a se envolver com outras coisas e ela não consegue chegar no universo da criança, ela não consegue passar ou brincar com essa criança, para tudo, falar, não, eu vou brincar com ela, ou nós vamos fazer coisas divertidas juntos. Tem muitas coisas que as crianças estão gostando muito de fazer nessa pandemia também, sabe? Por exemplo, cozinhar junto, né? Fazer bolo, fazer uma Uhum. programação, fazer um lanchinho e tal. Por exemplo, montar uma cabana na sala, sabe? Entrar lá e armar, brincar com as bonecas, com Lego. A criança vai construir. Uma coisa que eu brinco com eles no consultório, que eles gostam muito, assim, eu vou fazer uma coisa e você vai adivinhar, mas você não pode ver. E você, por exemplo, você tem um Lego, né? E as crianças, você vai fazer e eu vou tentar adivinhar o que você vai fazer. Então, desperta toda aquela curiosidade, aí eles querem saber o que eu estou fazendo e tal. Então, é entrar, conforme a faixa etária, entrar no mundo do filho. Entrar Eu no tenho que descer lúdico. ali, no lúdico.
entendeu? Criar Uhum. esse lúdico, né? Isso é extremamente importante, entende? A gente Então, jamais assim, pode esquecer dessa parte da criatividade, do lúdico, do universo infantil, que é o que, né? E elas gostam. Ontem a gente brincou, tipo, 2 horas de joguinho de chá. Aí hoje ela veio embora para uhum, casa, mamãe, hoje a gente pode brincar de joguinho de chá de novo? olhei, Então eu acho que é bem isso mesmo. Quando você uhum, entra no universo infantil, aquilo toca tanto que ela quer continuar fazendo aquilo e aí ela não quer fazer a outra questão, que é o excesso do desenho e da tela. Ela para a qualquer momento para entrar naquela brincadeira que foi divertida no outro exatamente. dia. É. E aí, assim, ter a mãe ou o pai, ou quem, assim, a figura que eles sentem confiança junto, é um momento ímpar, assim, né? Por exemplo, uma mãe esse tempo comprou o aventalzinho para ela e para a filha igual, e aí elas foram pintar a tela, né? Não sabiam pintar nada, assim, né? E foram descobrir junto como que era pintar as cores e tal. Então, é o lugar, pode ser até lá na lavanderia, para não fazer muito sujeira Uhum. na casa, mas assim, era o momento delas estarem trocando aquilo ali, fazendo junto, construindo, entende? E é muito importante isso, né? E essas coisas que são de família, que são os papéis dos pais, isso faz com que a criança desenvolva o apego seguro. Esse apego seguro é a base de todo os papéis futuro que ela vai assumir lá na frente. Então, é Uhum. assim, o que eu estou formando? Um castelo de areia onde minha filha vai pisar em cima, ou eu estou formando uma base sólida, né? Esses tempos de qualidade, eles formam essa base sólida, Uhum. entendeu? E quando a gente fala da criança, é mais fácil a gente conseguir esse mundo lúdico. Quando a gente vai para quem tem adolescente em casa, eu acho que o desafio deve ser um pouco maior, principalmente se já tiver essa questão do vício. Aumentou casos de depressão, aumentou casos de irritabilidade, aumentou casos de adolescentes que não conseguem interagir olho no olho. Isso está ligado a essa questão do digital? Fernanda, bastante, assim, eu vou falar que eu acho que a pandemia intensificou muito isso, mas eu acho que a fase mais prejudicada neste processo estão sendo os adolescentes e pré-adolescentes. Primeiro que o adolescente, ele precisa muito, né, para ele se sentir bem do grupo, ele tem N questões para resolver, que eles precisam, às vezes, de modelo, eles precisam ter uma vida bem ativa também, né, e eles estão presos, né, mas muitos já vinham nesse comportamento de estar deixando de fazer coisas por conta dos jogos de tela, de interação social e tal. Para você ter uma ideia, eles estão passando de 5 a 7 horas por dia conectados. Entende? Então, é bastante, né? 5 a 7 horas por dia, pensando que dorme 8 horas, né? São 15 horas por dia que eles passam, né? Não fazendo outra coisa, assim, né? Não ser dormir e ir Uhum. nos jogos digitais. Então, qual é o prejuízo disso? Uma das coisas que aumentou muito é a irritabilidade do adolescente, né? Acho que esse é um ponto bastante importante. A falta de paciência com a família. Então, é como se a família estivesse tirando, deixando, impedindo que eles fizessem alguma coisa que dá muito prazer, principalmente quando eles têm que sair disso, né? E as outras coisas parece que vão perdendo o sentido para eles. Uhum. E aí eles vão se fechando muito no quarto, né? Se distanciando. Existe uma solidão nesse movimento, percebe? Então eles Uhum. deixam de assimilar valores das famílias, e perceber os problemas que os pais estão passando ou não, entendeu? De somar muitas vezes com a família para sair, superar essa fase, né? Então o que acontece com eles? Existe um distanciamento da família por conta da dedicação às telas, entendeu? A esses Uhum. jogos. E um prejuízo muito grande, porque até assim, o raciocínio, um planejamento de vida, um raciocínio mais lógico, perceber o que está acontecendo no mundo, eles ficam desconectados de tudo isso, além dessa Uhum. interação pessoal, né? Do olho no olho, igual você falou, do afeto, da empatia, da compaixão, do demonstrar sentimentos e tudo isso. Né? Então, o Um, prejuízo para eles está muito grande, está sendo muito grande. Eu não sei se você assistiu esse documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Você chegou a assistir? Não. Não,
Não. É um Qual, documentário Fernanda? muito interessante. Anota aí, o pessoal. O Dilema das Redes, na Netflix. E tem uma cena que me marcou muito, assim. Ele fala tanto do vício, tanto pro adulto como pro adolescente. E tem uma cena que a menina adolescente, ela entra no quarto, aí ela tira uma foto dela, uma selfie, e posta. Aí aparece uma, duas curtidas e nenhuma curtida a mais. Aí ela olha, apaga. Daí ela põe o celular de novo, põe um monte de filtro, põe sombra, põe não sei o que, e aí aparece o Zé, me deixe bonita. E aí ela posta. Aí começa aquele monte de curtidas, você tá linda, aquele monte de comentário. Ela faz assim, ó. Põe o celular e descansa. E aí, essa percepção totalmente falsa, essa questão da autoaceitação, da aceitação do outro, isso vai levar a uma depressão, né? E, assim, é lógico que ali eles estão ilustrando, mas eu acho que é uma situação que é muito real. Eu acho que isso é um risco também muito grande de como a gente trabalhar essa autoestima no adolescente hoje, que é movido pela rede social. Então, Fernanda, isso você até me perguntou e eu acabei, acho que não respondendo, mas assim, os maiores problemas que estão aparecendo realmente a irritabilidade, né, que pode vir do quadro depressivo e tal, por conta dessa rede social, e quadros de anorexia, quadros de bulimia, entendeu? Então, de toque, né? Porque fica muitas vezes obsessivo naquilo. Muitas meninas e meninos medindo o valor que eles têm pelo tanto de curtida que eles recebem, sabe? Então, isso é uma coisa muito do verniz, né? E não da essência, né? Então, assim, o quanto eu estou valorizando o verniz, né? Quem está realmente me conhecendo, percebendo quem eu sou, que valor eu tenho para mim, porque eu preciso toda hora ficar medindo isso pelo tanto de curtida que eu tenho, né? Então, essa falsa identidade que se cria, né, é uma coisa muito complexa e a gente tem que trazer nossos filhos para a Terra. Uhum. Como, Fernanda? Né? Essa que eu já ia te Participando perguntar, como puxar o adolescente? um pouco para a Terra, né? Então, assim, como fazendo com que ele participe mais das questões da vida, sabe? Fazendo com que eles se envolvam em projetos de igreja ou os projetos sociais, quando passar um pouco isso aqui, para que eles também percebam que existe outros problemas reais no mundo, que existe solução, essa rede de apoio, o que realmente tem valor, né? Mas aí também tem que ser pelo exemplo dos pais, sabe? Assim, então, que trabalho que eu posso fazer a nível social, que eu também posso engajar meu filho nisso, sabe? Que mesmo dentro da família, sabe? Por exemplo, assim, um adolescente usou determinadas roupas, vamos passar essas roupas para tal fulano que não tem Uhum. tanto poder aquisitivo. Então, eu vou envolvendo os filhos em uma outra rede, com outros valores, mas para isso eu preciso ter tempo, sentar e conversar, sabe aquela coisa de sentar na área, de conversar e de ir na sacada e de passar valores, de contar a história da família, como que a família veio, o que fez para sobreviver até aqui, o quanto foi difícil às vezes o começo da vida dos pais, sabe? Fazer com que o filho ele saia dessa valorização demais pelo verniz e passando informação realmente, sabe? Do Sim. que é a tela, né? Do que é, por que está sendo tão valorizado, o que está por trás da valorização excessiva da aparência, né? E É. eles não têm isso, Fernanda, eles não têm essa informação. Os A adolescentes Bárbara não até têm isso. colocou aqui, né, que às vezes estão mais preocupados em postar alguma coisa para ter a curtida do que aquilo que talvez ele até gostaria de postar, o momento que ele está vivendo, mas não, vai postar aquilo que supostamente vai ter essa aceitação do outro e esse monte de curtidas. É uma fase bem complexa, principalmente nesses tempos digitais, hein? Eu acho E que o aí conteúdo, assim, a site, criança jamais pode estar, o adolescente jamais pode estar de portas fechadas com o celular na mão hoje em dia. não é? E aí, como que não controlar isso se o adolescente, por exemplo, já recebe aos 10, 11 anos um celular super top, entendeu? E tem liberdade para fazer o que quer com ele, né? E aí, cada vez mais, os pais vão sendo impedidos de entrar nesse universo, sabe? Uhum. Então, tem que bater na porta para entrar no quarto, tem que fazer isso para isso, não pode pegar meu celular, sabe? Todas essas barreiras vão sendo colocadas, só que aí o adolescente fica muito vulnerável ao que está do outro lado. Aí também tem uma outra questão que é muito séria,
é que na rede social, por exemplo, um comentário maldoso, um cyberbullying, aí ele se dissemina muito rápido e o prejuízo emocional para quem está sofrendo isso é muito grande. Então, por exemplo, o bullying na escola já é muito ruim, mas é dentro de uma sala de aula, às vezes com um amigo, 2, 3, assim. Mas o cyberbullying, ele se dissemina igual um barril de pólvora. Daí a pouco, por exemplo, postou uma coisa errada, 200 pessoas viram, 300 pessoas, sabe? Então, para reverter esse prejuízo, o esforço é muito grande, né? Muitas vezes cria-se trauma irreversível, entendeu? Né? Tem casos aí até de suicídio por conta disso. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que passar informação e tem que estar cada vez mais presente. Então, ao invés do celular ou das telas serem babás, né? A gente tem que estar mais perto dos filhos ainda, entendeu? Se a gente conseguir agora começar nessa primeira infância a trabalhar isso, muito provavelmente na adolescência isso não vai ser tão significativo, acho, como é hoje. Teve um comentário na sua página, que eu acabei de lembrar, acho que era Dani que falava, não sei se ela está assistindo a gente. Ela disse que o filho dela tem 7 anos e não gosta de celular. Ela falou que no começo ela não dava e hoje é porque ele não quer mesmo. E ela fala que é como se ele fosse um ET, como se fosse de outro mundo. Ela não lembra a palavra que ela usou lá. E acaba que a pessoa acaba sendo, entre aspas, deixada de lado por outro motivo, porque ela não tem acesso àquilo ali. E aí, como que a gente trabalha também esse outro lado, quando, né, você não vai ter um celular. Toda vez que perguntam, quando que eu vou ter um celular, mamãe? Eu falei, quando você for adulta para isso, criança não tem que ter celular. É muito difícil hoje em dia lidar. E como que é esse outro lado? Essa é uma pergunta recorrente no consultório, Fernanda, e eu passo para os pais assim, que a gente tem que ensinar nossos filhos que dentro da nossa casa acontece as coisas, as regras, de acordo com nossos valores, né? E que na casa da vizinha, às vezes, o celular está liberado desde os 5, né? Na nossa casa, por exemplo, nós escolhemos liberar com 12 ou com uma idade maior, entendeu? Mas isso realmente acontece, assim, às vezes acontece da criança ela ficar um pouco excluída porque ela não tem o mesmo assunto das outras que têm o celular. Então, talvez, conforme a idade, um bom marcador para isso seria o equilíbrio, entende? Por exemplo, às vezes as crianças, quando têm um acesso a um celular, ela pode mandar uma informação para uma amiguinha ou qualquer coisa, falar pelo WhatsApp. Agora, nessa época de pandemia, está mais próxima. Por exemplo, tem alunos que estão estudando, formando grupos pelo celular, então eles fazem as tarefas juntos e tal. Mas com o objetivo, com tempo, com supervisão, você entende? Então, esse acho que é o ponto, sabe? Não é os extremos, não são os extremos, às vezes. Conforme a idade da minha filha, eu posso ir direcionando para poder usar um pouquinho, para falar com as amiguinhas, para fazer alguma pesquisa, mas não vou deixar à vontade, entendeu? Então, assim, vai subindo degrau por degrau até eles terem uma maturidade maior. Mas a criança que fica sem, ela vai descobrindo outras coisas que são interessantes, que fica sem o celular a maior parte do tempo. Então, elas vão brincando, elas vão aprendendo a andar de bicicleta, elas vão fazendo outras coisas que dificilmente o vício chega muito forte, você entende? Porque elas desenvolveram outras áreas de interesse. Por exemplo, meus filhos eram pequenos e minha mãe tem uma chácara, né? E eles iam muito para essa chácara, então eles jogavam vôlei com os primos, eles nadavam, brincavam e tal. Eu sei que isso, hoje em dia, está cada vez mais difícil, esse espaço, até porque está fechado aí as áreas de lazer e tal. Mas quanto mais a gente incentiva o esporte, e ele é um excelente recurso na adolescência, o esporte. Né? E ele tem o mesmo hormônio do prazer, né? Ele também libera. Exatamente, exatamente. E ele é um recurso, porque assim, ó, vamos supor, quem vai ter um grupo de bike hoje, por exemplo, não vai dormir de madrugada, vai pensar na alimentação saudável. Quem joga bola
tem um campeonato de futebol, marcou o futebol com os amigos quando puder jogar, né? Então, à noite, às vezes, o adolescente não vai ficar no bar até tarde, ou, né, ele vai voltar para casa mais cedo, você entendeu? Porque no outro dia ele vai jogar bola, aí ele vai pensar na alimentação, aí ele vai ter um grupo. Então, começa a desenvolver o outro lado da moeda, que é o adolescente saudável, sabe? Que é muito legal, entendeu? E que vai gerar um Eu acho adulto que saudável. Que eu acho que talvez essa é uma questão muito importante, né? Às vezes o pai não está percebendo o prejuízo que é a falta do apego, que esse vício na tela digital e até a terceirização, né? Que é o termo que você usou no começo, que hoje, antigamente a terceirização era para babá, hoje a terceirização é para tela, vai gerar no filho lá no futuro. Você já conseguir vislumbrar que adulto será esse que cresceu somente com esse prazer da tela, com esse vício da tela? Vai ser inseguro, vai ser seguro, vai ter mais depressão, né? Com uma tendência, óbvio que a gente não pode categorizar, mas qual seria uma tendência lógica? A mesma coisa a gente dizer que quem só come porcaria vai ter uma tendência à obesidade. Qual seria a tendência desse excesso do digital? Tá. Hoje, então, por exemplo, já tem pais que foram criados né, que têm filhos jovens, mas que foram criados aí na era digital e tal, e que muitas vezes eles ficam muito tempo jogando também, você entende? Mesmo casado, mesmo com filho, mesmo trabalhando. Então, grande parte do tempo, eles preferem estar jogando do que interagindo com a família, né? Então, assim, em um certo aspecto, alguns conseguem levar uma vida mais ou menos normal, e só que o prejuízo, assim, a nível familiar. Então, aquele tempo que eu tenho livre, ao invés de eu estar com a minha família, muitas vezes eu prefiro estar com essa adrenalina, com esse jogo, que isso deu prazer durante a infância, a adolescência, e continua dando prazer agora. Mas eu assisti um documentário do Japão, Fernanda, e que os adolescentes lá e foram ficando adultos, eles jogavam muito. Então, assim, a vida deles era praticamente ou estudar, voltava para casa e só jogava e estudava, e aí a dificuldade na interação social vai ficando muito grande. Por exemplo, nesse documentário, e passava assim que existia até escola para namorar, para aprender a pegar na mão, para se aproximar de uma menina, entendeu? Porque todas essas etapas tinham sido queimadas pelo jogo. Alguns iam buscar isso, e outros eles continuavam jogando, mesmo com a idade passando, porque era aquilo que dava prazer. Então, assim, mostrou alguns morando em apartamentos bem pequenos e chegando em casa, comendo na frente do jogo, sabe, o apartamento tudo meio desorganizado, saindo dali, às vezes trabalhando pelo sustento, voltava e indo jogar, e o dinheiro investindo em jogo, essas coisas, né? Então, você vê, assim, que existe um vício, né? E que a gente tem que tomar cuidado para não deixar que nossos filhos entrem nesse processo. Né? E isso é tarefa dos pais, Fernanda. Exatamente, eu não sei o nome, porque tá aqui PS Galgas, deve ser o sobrenome. Antes ela já tinha falado que a primeira filha dela só teve o celular com 15 anos, e que a mais nova, que hoje está com 12, já sabe que ela só vai ter quando tiver 15 também. E ela percebe que elas são mais tranquilas que outras crianças que tiveram o celular mais cedo, e que essa interação familiar é muito mais intensa. Eu acho que isso é bem o que a gente está falando. E a Daniela está perguntando aqui, como fazer se tem duas crianças de idades muito diferentes? Ela tem um de 11 e um de 4. Consequentemente, os tempos de tela seriam diferentes. Como que ela faz para impor limites diferentes dentro da casa? Acho que isso é bem importante, assim, né? Porque muitas vezes a gente restringe a mais velha por conta da mais nova, que não pode ter o mesmo, né? E a outra, coitadinha, às vezes paga o pato, né? Por ser mais velha, já começa. Então, acho que é muito importante as crianças entenderem que elas têm fases de vidas diferentes e que, então, tem direitos a coisas diferentes. Porque essa mais velha, ela vai fazer 18 anos e ela vai poder dirigir carro, e a pequenininha não vai poder dirigir carro porque vai estar longe dessa faixa etária. Então, a gente vai orientando isso também desde as telas. Então, o que é permitido,
por exemplo, se foi dado celular para ela com 12, a pequenininha vai entender que ela vai poder receber somente com 12. Então, ela vai ter que esperar, às vezes, até essa faixa etária. O que a gente não pode fazer? Porque a mais velha tem algumas regalias nesse sentido, a gente já introduzir ou já permitir que a criança, que a menor tenha também, entendeu? Então, faixas etárias diferentes, nós temos que organizar a vida dos dois no sentido diferente. Então, eu estou dando o celular para minha filha, eu posso dar um brinquedo, posso dar uma bicicleta, posso dar alguma coisa que tem interesse para de 4, entendeu? Uhum. Então, é importante que essas faixas etárias, elas sejam respeitadas, né? E aí talvez até a história do combinado, que sempre funciona, né? Hoje você tem essa idade, faz que quando você for galgando, e aí você vai tendo os mesmos direitos que o mais velho teve. Acho Exatamente. que talvez isso seja um caminho que funcione. Exatamente. E outra coisa, né? Eu também estou passando valores, né? Como que eu lido com a frustração, como que eu sei esperar para ter uma coisa, entendeu? Então eu vou passando para a criança referência de que eu não vou ter tudo na hora que eu quero, que existe o tempo certo para cada coisa, entendeu? Eu acho isso bem importante. Foi uma excelente pergunta, na verdade. Falando dessa questão da frustração, eu acho que a tela tem muita relação com isso, né? Às vezes a criança está ali, ou o adolescente no celular, e a hora que você vai tirar isso, vem a frustração. Tá me ouvindo? Acho que travou a tela. Não, estou te ouvindo, pode falar. Tá? E aí vem a frustração, aí vem... Aí vem a questão da irritação, da birra, e muitas vezes por conta dessa situação, o pai acaba e tó de novo. E aí vem essa questão da bola de neve. Quando tá nesse ponto, né, que a gente chega de você ver a criança completamente viciada naquela tela, não consegue ficar. O pai vai ter que ser muito firme para que isso não aconteça e para que esse prejuízo não vá sendo no longo prazo. Talvez seja a hora de você até ser meio que... Existe um momento que você tem que ser radical? Falou, ó, semana inteira sem tela. Tá. Fernanda, existe, assim, por exemplo, cada vez que a criança, você vai tirar tela, por exemplo, combinamos 1 hora por dia, e cada vez que você vai tirar aquela hora, entra num atrito muito grande com a criança, não compensa, então, deixar essa 1 hora por semana, porque você vai ter pelo menos 6 dias de conflito, né? Então, já elimina o conflito. Mas aí, respondendo a sua pergunta, assim, como se uma criança está extremamente dependente das telas e tal, como que eu lido com isso? Então, a gente tem que lidar com isso enquanto família, né? Porque, assim, ó, Fernanda, se eu tiro do meu filho, mas eu fico muito, entendeu? Eu estou dando um exemplo muito negativo. Então, esse processo é familiar, entendeu? Então, vamos supor, todo mundo chegou, jantamos, agora é o momento família, né? Então, nós vamos sentar, vamos assistir uma televisãozinha, ou vamos conversar, ou vamos fazer alguma coisa junto, tal. Mas, esse momento, ninguém tem mais tela e tal. A criança começa a ficar nervosa e tal. Então, o que a gente faz? A gente senta e faz uma reunião do quais são as regras que existem nessa casa, entendeu? E aí eu sento, se tiver pai, mãe, por exemplo, o pai também for presente, a mãe junto ali, o filho, 2 filhos, mesmo se tiver filho menor de 4, 5 anos, pode participar da reunião, mesmo porque é da reunião da família. E aí a gente estabelece regras enquanto família. Está existindo prejuízo, vocês estão ficando muito tempo, e nós decidimos que na nossa casa, daqui para frente, vão ser essas regras. Entendeu? Só que eu tenho que pensar bem quando eu for colocar, porque a partir do momento que eu coloco, eu não posso ficar conforme a sedução do filho, meu não vira assim, entendeu? Ai, mãe, deixa só hoje, mãe, me dá 10 beijos, eu falo, tudo certo, pega, não, entende? Então é uma regra que é construída pela família e que tem que ser respeitada, principalmente se está dando atrito durante a semana, então o filho pode usar mais durante o fim de semana. Só que, Fernanda, uma vez eu fiz esse combinado com os pais, então estava dando muito problema lá e tal. Eu falei, olha, então vamos fazer assim, conversa com o teu filho e vai usar só final de semana. O que aconteceu? Eles liberaram sábado e domingo o dia inteirinho. Aí pronto, né? Então, era o dia que a família tinha para ficar junto. A criança não saía nunca mais, porque já tinha sido combinado, entendeu? Que no fim de semana era livre
Aí não queria almoçar mais com os pais, não saía para almoçar na casa da avó, nada. Aí tivemos que sentar de novo lá no consultório e formar um novo combinado, que não, no fim de semana também tem um tempo, entende? Tem um tempo, Sim. né? E que não Nada pode ser nunca 2 pode ser em períodos, vai excesso, ser né? entendeu? Então tem assim, às vezes a gente tem que delinear bem assim para poder formar o que seria adequado. Né? Só que, Fernanda, eu sei que dá trabalho isso, mas é muito importante que os pais parem para pensar nisso. Né? Principalmente, assim, que ninguém foi criado muito nesse excesso ainda. Esse excesso está acontecendo muito de um tempo para cá. Então, a gente tem que buscar informação, entende? Né? Queria até parabenizar quem está assistindo, porque com certeza está buscando informação. Então, a gente tem que se abrir para a informação. Por exemplo, essa questão de lesar o cérebro pelo excesso das telas é uma questão muito nova, entende? Sim. E que as informações, elas não chegam, porque tem todo o mercado aí atrás que está ganhando muito dinheiro com as custas das crianças e desse excesso, você entendeu? Então, a gente também tem que falar para as crianças que quem que lucra com isso, quem que lucra com o jogo e tal, entendeu? Uhum. Ouvindo, né, tudo que você falou, dessa questão de que o jogo e o vício está muito ligado ao prazer, à dopamina, será que se a gente não começasse a descobrir outras coisas que gerem esse mesmo prazer, essa mesma conexão, a gente não conseguiria fazer com que ela chamasse a atenção também para essas outras coisas? De repente descobrir que cada faixa etária vai ser uma coisa diferente, mas tentar descobrir o que fisga, porque daí naquela hora, ao invés de você tirar o videogame, você vai oferecer justamente aquilo que também gera um prazer. E aí essa troca vai ser, opa, bora lá, demorou, né? Na linguagem do adolescente. Será que isso funcionaria? Por exemplo, até você está me falando isso para criança, uma coisa que funciona muito, assim, por exemplo, é animalzinho, né? Por exemplo, um cachorrinho, até para o adolescente, sabe? Eles, as famílias que têm cachorro, são criados e tal, por exemplo, vamos levar o cachorro passear, ou vamos brincar, ou vamos, sabe, comprar uma bolinha e jogar para o cachorro e tal. Eu estou desenvolvendo na criança um sentimento de cuidado, do brincar. O animal de estimação, ele tira muito o sentimento negativo do coração, entendeu? E traz esse prazer também, sabe? Né? Tem até pesquisa falando que ele libera ocitocina, né? Que é o mesmo o hormônio quando a gente está com o nenenzinho no colo e tal. Então, e trocando essas coisas, né? Igual você falou, o que faz bem, o que desperta esse interesse, né? Então, atividade física seria outra coisa que a gente poderia estar fazendo essa troca, né? Assim, chamar às vezes alguma amiguinha para brincar com segurança aí, por conta da pandemia, mas assim, minha filhinha é filha única, Laís, né? Quem que é uma amiguinha que eu posso estar chamando para brincar e aí a gente vai brincar de casinha, de comidinha, sabe, conforme a faixa etária, vamos supor, os adolescentes, eles precisam muito dessa interação de grupo e tal, né? Eu vou à casa da avó, né? Vamos sentar lá à tarde, vamos conversar, então vou descobrindo alternativas que também tragam um bem-estar, né? E um prazer, que ativa a zona de prazer, sem necessariamente ser as telas, né? Entendeu? Sim, Mas porque agora, se você nesse só, momento, né? Se a gente só tira e oi? não oferece nada, se a gente só tira e não oferece nada em troca, aí vira uma frustração generalizada, né? Até tem aquele livro que fala sobre o hábito, ele fala bastante sobre isso, assim, quando a gente tem um hábito estabelecido, para a gente tirar o hábito, aquele hábito que é nocivo ou prejudicial, a gente tem que colocar um hábito saudável, né? Isso é do curso de inteligência emocional, lembrou disso, Fernanda? Lembrei, A lembrei gente muito. consegue substituir um hábito ruim colocando um hábito saudável no lugar, né? Então, essa troca, ela é muito interessante. Porque cada vez, a gente não comentou sobre isso, mas cada vez que eu tiro a criança e ela começa a ficar no nível de irritabilidade muito grande, a gente está provocando nela um estresse tóxico, né? Libera o cortisol. Né? Nesse momento, nós precisamos do nosso sistema de defesa intacto, né? E o cortisol ataca bastante o nosso sistema imunológico, né? Então, assim, eu estou causando um prejuízo a nível
orgânico também para a criança cada vez que esse estresse tóxico é acionado. Não quer dizer que eu devo deixar o tempo inteiro na tela, mas quer dizer que Sim. eu oferecendo outras coisas mais prazerosas no lugar e que são saudáveis é uma boa alternativa, né? Uhum. Eu acho que talvez o caminho, né, para quem ainda tem as crianças e adolescentes que não estão nesse grau de dependência e começar a dosar isso e oferecer outras coisas para não chegar nesse ponto, né? Eu não sei qual é o grau de. Não são todas as crianças que têm acesso à tela digital que vão desenvolver uma dependência, né? Como é Uhum. tudo muito novo, não existe pesquisas muito conclusivas ainda, mas existem vários estudos que indicam a dependência até semelhante ao uso de drogas, né? Que é a questão da dependência química. Exatamente. Mas eu acho que se a gente conseguir já ir prestando atenção, dando esse trabalhinho essa, como você diz, dá trabalho, mas enfim, o que não dá trabalho nessa vida, né? Uhum. Tudo exige um pouco de dedicação. Então, se a gente começar de agora, aí, você já ficava X tempo, hoje vai ficar um pouquinho menos, e nesse outro tempo eu vou oferecer alguma coisa que vai gerar prazer, que vai ter a interação com a família ou com o amiguinho. E aí, aos poucos, eu acho que a criança talvez comece até a perder um pouco o interesse pelaquilo que não. Porque assim, o mundo não acontece no virtual, né? O mundo só acontece no Exatamente. real. Então não tem É. como você viver no virtual. Em algum momento você vai sentir um vazio muito grande. Daí vem a depressão e até esses índices de suicídio que subiram da partir de 10 a 14 anos já está subindo esses números, que é muito assustador. É. Fernanda, está existindo um movimento, não, pais bastante conscientes agora, sabe? Que são informados, que se preocupam com a qualidade de vida da criança, o desenvolvimento saudável. Então, assim, eu percebo um movimento grande disso agora, né? Porque antes ninguém tinha muita informação e agora tem. Então, são pais, assim, que se preocupam com a alimentação dos filhos, sabe? Evitam doce, que põe para dormir na hora certa, que estabelece uma rotina, entendeu? Que é uma alimentação saudável, sabe? Sem excessos e tal. E que esses pais que estão olhando o desenvolvimento do filho, que se preocupam com essa qualidade do desenvolvimento deles, dos filhos, normalmente eles vão percebendo o que eles podem oferecer para evitar esse excesso de tela, de computador e tal. Então, eu acho que nós temos aí pais que estão acordando, percebendo e se sintonizando para evitar excessos. Porque, na verdade mesmo, a palavra é equilíbrio, né? Então, vamos supor, a gente sabe, antes a gente não tinha informação do que o açúcar fazia ou do que os refrigerantes fazem, e agora nós temos essas informações, nós estamos tendo informação que o excesso de tela é extremamente prejudicial. Então, o que nós vamos fazer com isso se a gente é um pai, mãe amoroso, preocupado, sabe? Que você quer o melhor para o seu filho. Nós vamos ter que parar e pensar e refletir e montar uma estratégia. Como a gente se preocupa com a alimentação, como a gente se preocupa com a escola, como a gente se preocupa com tanto que eles estão estudando, entendeu? Se estão indo bem ou não, com as amizades, né? E essa é mais uma coisa para a gente se preocupar, para a gente focar, para a gente olhar, entendeu? Então, acho que isso tem que ser visto, pensado e buscado cada vez mais informação sobre esse tema, né? Sim, pesquisar a fundo, prestar atenção nos sinais de alerta, né? Que a criança está ficando demais e está ficando dependente. A Cibele está falando aqui da questão que a rotina é muito importante para o desenvolvimento. De repente, você criar essa rotina de que é hora de cada coisa, que são os combinados, isso vai ajudando, porque assim, a tecnologia está aí, ela não é de todo ruim, nada é de tudo ruim, tudo tem o lado bom e o lado nocivo. Então, se a gente consegue achar o equilíbrio que você bem falou, a gente consegue usar dos benefícios da tecnologia, do que isso traz de bem para a criança e para o adolescente, sem perder a conexão, sem perder a qualidade das relações e sem criar essa dependência que é muito perigosa no futuro. Exatamente, com certeza, né? E aí, assim, enfatizando bastante o exemplo dos pais, né? Porque, assim, às vezes tem mãe que fala assim, o meu marido trabalhou o dia inteiro, chega em casa, pega o celular
e fica o tempo inteiro no celular e tal, entendeu? Pode ser que até esteja resolvendo um negócio e tal, né? Esse tempo eu sentei num restaurante, um casal na nossa frente com um menino de mais ou menos 9 anos, a mãe estava no celular, o pai no celular e o menino não tinha celular. E aí os dois, nenhum conversou com o outro, eu não ouvi nenhuma palavra na mesa, aquilo me chamou muita atenção como psicóloga, e a gente não quer ser psicóloga em todos os momentos, mas tem hora que o olhar vai para isso, né? E aí os pais só na tecnologia, se você acredita que a refeição, a alimentação chegou, os pratos chegaram, e eles continuaram comendo e digitando. E a criança, ela levantava, ela andava em volta da cadeira, ela sentava, ela ficou solitária. Ela ficou sem nenhuma conexão com esses pais. Então, assim, a gente tem que pensar o que eu estou fazendo também, né? Não é só corrigir as crianças, só limitar as crianças, eu tenho que pensar que exemplo eu estou dando, que tempo eu estou dando, e todas essas questões são muito importantes. Né? E o reloginho falou que a gente tem 20 segundos. Obrigada! Mais uma vez, bate-papo lindo. Marcamos um outro dia para continuar. Ótimo, Fernanda, adorei também, tá? E queria falar porque eu sei que você é uma mãe maravilhosa, super preocupada com a Laís.